Acabei de sair da minha sessão de terapia, né? Eu tava comentando como eu me sinto incomodado com a atual situação das redes sociais, onde você precisa ser interessante, né? Você precisa falar de uma forma dinâmica, você precisa ser rápido, e aí você precisa também oferecer sempre soluções para alguma coisa. E isso vem de um empreendedorismo que está sendo empurrado goela abaixo, né? Como se o empreendedorismo fosse a grande solução dos problemas. Ah, você faz o seu horário, e aí nisso você trabalha muito mais. Você acaba mercantilizando tudo que você vive. Como é que você vai só passar um domingo de boa com a família ou com os amigos e não vai documentar isso e expor de alguma forma para vender o seu lifestyle? Isso me incomoda um pouco. Incomoda um pouco, não, me incomoda bastante. Porque eu acho que se eu fosse fazer tudo exatamente conforme a minha vontade, eu ia ficar. Eu ia voltar para um tempo onde a gente ficava na calçada conversando e vendo a vida dos outros passar. Você tinha um tempo que era diferente, você interagia com as pessoas de uma forma talvez mais verdadeira, não sei. Porque você estava ali convivendo, né? Então, pô, você levava a pessoa para sua casa, ia na casa da pessoa e via as coisas do dia a dia acontecendo ali. Não havia nenhuma cobrança exatamente sobre o que você estava fazendo, sobre o que você estava mostrando, a decoração da sua casa. Se o seu café é bom ou não. Se você está com a roupa da moda ou não. Se o seu relacionamento ou a pessoa que você almeja, se isso é aceitável ou não. Pelo menos, assim, claro que havia tudo isso. Mas na minha realidade não havia tanto assim, sabe? E era de uma forma diferente. Hoje, principalmente para quem tá mais conectado, né, com a vida nas redes sociais, isso tudo vem muito à tona, né? Então, pô, as coisas precisam parecer bonitas, as coisas precisam, sabe? Essa necessidade que talvez o mercado esteja impondo, isso me cansa, cara. Porque essa rapidez e essa entrega que tem que ser rápida e pronta, ela necessariamente engole um pouco da espontaneidade da vida. Engole também os espaços nos quais a gente poderia talvez ser um pouco mais profundo, inclusive. Então você pode ter ali infinitas amizades no Instagram, mas quantas delas você realmente tem um contato real? Com quantas dessas pessoas você divide a sua vida? Quem dessas pessoas divide a vida com você? E aí, quando eu olho, por exemplo, meu trabalho, no caso do tarô, tem muita coisa interessante para você falar sobre o tarô, sabe? Você tem muita coisa interessante para discutir, para debater, né? Pô, será que isso aqui é legal? Assim, sem necessariamente ter uma necessidade de um posicionamento fixo e rígido, né? Então não preciso dizer, a gente não precisa conversar só para chegar numa resposta de sim ou não, sabe? Então o tarô faz isso, ele não faz aquilo, ele é bom para isso, ele não é bom para aquilo. A vida é muito mais complexa do que isso. Quando a gente fica muito pautado nisso, e naturalmente a dinâmica das redes sociais leva a gente para isso, né? As relações ficam comprometidas, as profundidades ficam comprometidas. É tipo aquela galera que pergunta: você acha que o tarô funciona sim ou não? Ele funciona. Tanto quanto não funciona. O tarô ele pode ser excelente para muita gente, ele pode ser péssimo para muita gente também. Só que a gente não tem tempo de discutir isso, porque tem que vender. Então você tem que dizer que, olha, o tarô é maravilhoso, ele vai resolver a sua vida, ele vai mostrar o que é que fulano pensa sobre você. Isso tem me cansado, sabe? Então, às vezes me dá uma vontade de voltar para uma atuação nas redes sociais como eu tinha na época, sei lá, do Orkut. Postava qualquer besteira, falava qualquer merda. E era bom demais. Ficava brincando com os amigos, disputando espaço nos depoimentos, né? Pô, a época de aniversário era massa demais. Aí uma pessoa ia lá e colocava um depoimento. Aí vinha outra pessoa para mostrar que te amava mais e fazia um outro depoimento mais elaborado. Era uma brincadeira isso, né? Claro, tinha gente que levava a sério. Tinha gente que levava a sério. Tinha gente que botava lá nos depoimentos só pra fazer briga. Tinha gente que brigava com o namorado, tinha treta no relacionamento por causa disso. Mas a gente interagia mais, né? Hoje em dia, é claro, também tem a ver com a idade, com o momento de vida e tudo mais. Ó, todo um jeito que vai passar um avião agora e eu vou falar com o avião passando mesmo. Vocês estão ouvindo aí o avião?
É isso. Pessoas com quem eu tinha muita convivência, né? Sabia do dia a dia da pessoa, das tretas que a pessoa estava vivendo, né? Eu compartilhava as dores, eu compartilhava as minhas também. Hoje em dia faz meses que eu não vejo. Alguns anos. Algumas pessoas faz anos que eu não vejo. E aí você fica não é nem só um espectador da vida da pessoa, você fica um telespectador, quer dizer, você é um espectador que se utiliza de telas para enxergar aquilo, e você só vê o que aquela pessoa decidiu, né, mostrar. E aí ela tá mostrando para você que, sei lá, você conviveu com a pessoa desde a infância, mas ela tá mostrando para você a mesma coisa que ela tá mostrando para uma pessoa que chegou há 5 minutos atrás, começou a seguir ela nas redes sociais há 5 minutos atrás. Então olha como você comprime, né, você deixa aquela relação mais supérflua. Isso serve para tudo. E aí, de novo, voltando, o tarô, né? Tem muita coisa que você pode falar sobre qualquer carta. Sobre a dinâmica do tarô, sobre como embaralhar. E aí, hoje em dia, se resume a... Essa carta diz isso, essa carta diz aquilo. E assim, eventualmente você tem que ceder um pouco para aquilo para ver se alguém te nota, né? Eu acho isso um saco. Às vezes o meu passatempo é ouvir podcast, ver a galera conversando, filosofando e tal. Ao mesmo tempo que eu acho isso tudo, tem outras pessoas que estão fazendo... vídeos que eu acho um lixo, acho mesmo, né, que estão apelando para as dores dos outros. Tem gente que está ativando esses gatilhos, né? Teve um dia aí que uma moça me procurou para fazer um jogo para ela. Ela veio chorando, cara. Ela me mandou áudio aos prantos. Pelo áudio dava a impressão de que a pessoa estava absolutamente desesperada. E o que é que aconteceu? Essa moça tinha visto uma live no TikTok. E aí ela fez uma pergunta lá, o cartomante deu uma resposta obviamente rasa, porque tinha que ser rasa, cara, não tinha como ser diferente. Eles não estavam conversando, ela não explicou o contexto, ele não viu o tom que ela estava falando, se aquilo era uma coisa pesada ou não para ela. Claro que tinha que ser raso, não tinha como ser de outra forma. Então ela teve uma comunicação rasa, ele teve uma resposta que foi rasa, e ele não se preocupou em saber como aquilo ia impactar a vida da pessoa. E aí acabou que cutucou um gatilho nela, que ela ficou completamente desesperada. Eu acho que depois disso que ela me encontrou nas redes sociais, me procurou, e aí não tinha como eu atender ela no mesmo dia, né? Então, só outro detalhe, né? Você quer agendar comigo? Você fala comigo, a gente agenda. Depois de uns dias a gente agendou, e aí quando eu fui fazer a consulta para ela, meu amigo, ela estava completamente destruída. Completamente destruída. Quando eu fiz o jogo, olha só, como isso tudo é importante de ser observado, né? E de ser debatido. Não estou também aqui querendo colocar uma verdade absoluta, mas olha como isso tudo precisa ser debatido. Eu fiz um jogo para ela e eu tinha sim uma preocupação e um cuidado de fazer com que aquele jogo não fosse mais desesperador do que o anterior já tinha sido. Ainda que o jogo pudesse trazer uma possibilidade mais negativa, mais impactante para ela, eu não queria ser aquele que vai dificultar o processo. Claro, eu não tenho aqui a obrigação de salvar ninguém, mas eu tenho que ter um mínimo de cuidado para não piorar a vida da pessoa. Porque assim, se eu chego falando um negócio que pode desestabilizar a pessoa, eu tenho que entender também que isso aqui não é, no tarô, não é um processo terapêutico. Então não é como se eu tivesse condição de criar um alicerce para que eu pudesse entregar aquela informação e a gente trabalhar aquilo ao longo do tempo. Não é assim. Infelizmente, a consulta de tarô, muitas vezes, ela é mais rápida e mais rasa. Pelo menos muito mais do que um processo terapêutico, né? Então, eu tinha ali um certo cuidado para que eu não prejudicasse mais o estado que ela estava, sabe? Eu acho que isso são coisas interessantes da gente pensar, da gente observar. E aí, enfim, essa dinâmica de mercado, de todo mundo gritando para ter um pouquinho de atenção, acaba fazendo com que a gente transforme tudo num fast food. Isso me incomoda. Inclusive, então, esse vídeo, né, esse podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, ele é uma expressão desse incômodo e também, em algum nível, dessa essência minha. Eu gosto de ter tempo para desenvolver alguma ideia. Então, é isso. Provavelmente eu vou pegar uma parte desse vídeo, fazer uns cortes para poder colocar isso nas redes sociais, né? Mais rapidinhas, mas eu acho que falta um pouco disso, né? A gente viver a realidade, a vida real, a gente poder ter tempo para desenvolver as nossas ideias, para poder ouvir o outro, permitir com que o outro possa desenvolver as ideias dele. E sei lá, que a gente possa também, nos jogos de tarô,
ter uma interação real com a pessoa. E não uma relação onde a pessoa clica um botão, diz assim, eu quero saber isso, você entrega a resposta e foda-se. Eu acho que assim, todo mundo perde com isso. Precisa fazer algum esforço para estimular essa interação que é um pouco mais profunda, né? Que exige um pouco mais de tempo. Enfim, é isso, tá bom? Se inscreve, me siga, deixe seus comentários. Mas tá bom, viu? Beijo.